Olá, sejam bem-vindos à série de vídeos Perguntas e Respostas sobre constelação familiar. Hoje a grande pergunta é: qual é o objetivo de uma constelação familiar, né? Então, o grande objetivo é a gente desbloquear o fluxo do amor, o fluxo da força, o fluxo da vida que vem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Esse fluxo ele deveria fluir, mas por vários motivos esse fluxo foi diminuído, né? Então, o que aconteceu na nossa família? O que a gente tem lá atrás nas nossas famílias? Todos, sem exceção, passaram por familiares que passaram por guerras, por mortes trágicas, por sofrimentos, que largaram a sua terra natal, vieram para o Brasil, ou aqui no Brasil foram explorados. Então, a gente vem de sofrimentos, né? Quais são os sentimentos que bloqueiam o fluxo do amor? São basicamente quatro, resumindo, são quatro sentimentos: a raiva, a tristeza, o medo e o congelamento do coração. E por que familiares em várias gerações tiveram um desses quatro sentimentos? Pura e simplesmente porque sofreram, porque houve algum sofrimento. E o ser humano, quando sofre, ou ele se defende sentindo raiva, ou ele se defende congelando para não sentir, ou ele sente tristeza ou ele sente medo, né? Sempre todos os outros sentimentos já são derivados desses quatro. Então, numa constelação familiar, o que nós fazemos juntos em grupo? A gente abre o campo, aquela biblioteca virtual da família, e daí a gente, num primeiro momento, dentro do que eu acredito numa constelação familiar, a gente traz todo o sofrimento lá de trás, né? A gente não começa com o lado bom, com a força que vem da família, a gente começa com o que bloqueia ainda a força e o amor familiar. Então, os representantes, a gente vai vendo onde tem medo, onde tem raiva, onde tem bloqueio, onde tem tristeza, e eu vou colocando antepassados, ancestrais, até chegar em algum fato, alguma situação. Às vezes a pessoa, dona da história, sabe, às vezes ela não tem a menor ideia, mas isso aparece numa constelação até aparecer esse fato, uma dor, algo que aconteceu que fez com que vários familiares tivessem esses sentimentos negativos, né? O Bert Hellinger fala que no âmbito da alma, quando a gente expressa a dor, sempre na alma a gente vai para a reconciliação e para o amor, né? Mesmo em casos de violência, de mortes trágicas, de abusos, de assassinatos, na alma a vítima e o perpetrador, eles têm uma reconciliação, né? Eles na alma sabem que aquilo aconteceu porque era para acontecer. Existe uma aceitação. Às vezes até é engraçado, numa constelação a gente coloca alguma história de algum assassinato e o dono da história fica perplexo de ver que os representantes, que nem sabem, né, que ali é um assassinato, é só eu e o dono da história que sabemos, mas que ali tem amor entre eles, né? O dono da história às vezes fica perplexo com isso, mas porque no nível da alma existe essa reconciliação. Então, num primeiro momento na constelação, a gente busca abrir essa biblioteca virtual e trazer toda a dor, todo o sofrimento. Depois que isso acontece, naturalmente, com alguma condução bem leve do constelador, sem interferir, a gente, com frases que tocam a alma, a gente ressignifica, e daí toda raiva é transformada em paz, toda tristeza é transformada em união, em reconciliação. No final da constelação, todos os representantes sentem amor, paz, reconciliação. Isso é muito forte. Vocês imaginem assim, um grupo grande representando dores, representando sentimentos negativos.
e ao final da constelação esse mesmo grupo vai sentir só sentimentos positivos, vai sentir muito amor. Isso acontece naturalmente na constelação. O que juntos, em grupo, nós estamos fazendo? A gente abre essa biblioteca virtual, a gente faz uma espécie de limpeza de sentimentos negativos e ao final, esse grupo grande sentindo amor, paz e reconciliação, isso vai ser impresso nessa biblioteca virtual dessa pessoa, no campo morfogenético da pessoa. Com isso, a gente muda o passado? Não, a gente não tem como mudar o passado, mas a gente muda a memória emocional de peso, de dor, de sofrimento. Isso a gente muda em grupo. Por quê? Porque nós somos iguais, então o grupo tem essa capacidade de mudar. E daí, ao final da constelação, a gente imprime, né? A gente turbina essa biblioteca virtual com bons sentimentos, como se fosse uma grande vitamina para o sistema. E com isso, todos que participam do sistema recebem um impulso para mudar. Alguns mudam, outros não, dependendo da abertura interna, né? Porque às vezes tem algum familiar que está no prazer, por exemplo, de estar na raiva, então não vai mudar. Essa mudança, ela pode ser gradual ou pode ser muito rápida. Às vezes a gente faz uma constelação e familiares que nem souberam que a gente fez uma constelação, que um membro da família fez a constelação, mudam às vezes em questão de uma semana, né? Eu já tive casos de pai que não falava com a filha há 10 anos, liga depois da constelação. Então a gente vê uma alteração, uma mudança no campo que muda o comportamento de pessoas que fazem parte desse campo, né? Segundo Bert Hellinger, eu já fiz essa pergunta pessoalmente para ele. Ele acredita que quando a gente trabalha com ancestrais, antepassados que já faleceram, mas que ali existia uma memória de sofrimento, o Bert acredita que eles também recebem, onde quer que eles estejam, eles também recebem uma paz, uma mudança, porque querendo ou não, eles também fazem parte desse campo familiar, né? Então, com isso, o que a gente faz? O objetivo da constelação é trazer de volta o maior fluxo de amor, de paz, de reconciliação para nós, desbloqueando as dores do passado, né? E com isso, qualquer questão da vida, seja uma questão profissional, seja uma questão afetiva, qualquer questão da vida, ela é influenciada por essa falta de amor, ou amor próprio, ou amor na família, né? Então, quando a gente recebe esse fluxo de amor, a gente tem um impulso maior para a mudança. Muito obrigada, sejam bem-vindos para participarem aqui ao vivo de uma constelação familiar no Espaço Mahalila. Espero vocês!